Eu trabalho com programação há 7 anos e, na verdade, estudo programação há mais de 10 anos, porque eu comecei a estudar lá em 2015, quando eu fazia ETEC de programação. E aí agora, depois de passar por empresas gigantes como Revolut, Boticário, C6, iFood, você deve saber que eu resolvi me demitir de um emprego de R$ 18.000 no exterior e agora eu resetei os meus estudos como programador e estou estudando de novo tudo do zero, focando nos fundamentos mais importantes. Meu objetivo é me tornar um profissional completo, que sabe criar qualquer sistema de ponta a ponta e com confiança. Então, esse é o dia 2 reaprendendo programação do zero. E o tema do vídeo de hoje são os conceitos fundamentais da programação. Então hoje eu vou mostrar para vocês como eu, um desenvolvedor sênior, estou fazendo para estudar esses conceitos e quais são as 3 formas que eu estou utilizando para isso e o que eu estou achando delas, se eu recomendo para vocês e todo o meu progresso de como está sendo isso. E no final do vídeo eu também vou falar o meu conselho para você que está procurando aí as melhores formas de estudar e aprender programação. E fica tranquilo que eu não estou querendo te vender nenhum curso, aqui eu só estou falando do coração com as melhores formas que eu tenho para compartilhar com você. Bom, e o que eu estou usando com mais frequência atualmente é o curso.dev do Felipe Deschamps, que eu comentei com vocês no último vídeo que eu comprei, e eu estou gostando bastante porque eu estou aprendendo alguns conceitos e coisas assim que eu achava que eu sabia, mas eu percebi que eu não sabia com detalhes, e isso que está fazendo muita diferença para mim nesse curso. Então eu posso dar alguns exemplos aqui para vocês. Aqui é a página do curso.dev, né, que eu fiz aqui algumas aulas já, as primeiras semanas. E aí, por exemplo, Git. Git é um bom exemplo. E eu lembro que eu sempre usei Git, né, faz 10 anos que eu uso Git, mas eu, por exemplo, não usava um comando muito simples, que é o git amend, que é para você alterar um commit que você fez, o último commit que você fez, por exemplo. E aí eu não usava, eu simplesmente apagava e alterava, mas é um comando tão simples, sabe, e que eu conhecia, mas que eu não tinha o costume de usar, e que através do curso fez eu começar a usar bastante, mas fora isso, no geral, sabe, fez eu entender o Git muito mais com profundidade, e é bem aquela coisa mesmo de sentir mais confiança. Por isso que eu gosto bastante. Além disso, no curso do Deschamps eu aprendi a mexer com Vercel, que é essa plataforma aqui, esse site, que serve para você fazer deploy e hospedar suas aplicações de uma forma muito prática, cara, e é muito legal, tô gostando bastante. Então, por exemplo, aqui tem o yudganeco.com, que é o meu portfólio, e aí aqui eu faço o deploy de forma automatizada. Sempre que eu subo uma alteração lá no Git, ele automaticamente sobe aqui no meu site. E aí, se eu abrir aqui o meu site, né, yudganeco.com, vocês conseguem ver aqui o meu website. Eu tinha até feito uma animação aqui, mas eu tirei depois. Mas olha que legal aí, uma coisa aí que eu aprendi com o curso do Deschamps. E uma das minhas aulas favoritas foi sobre, cara, DNS, que eu até esses dias voltei para revisar essa aula, porque eu percebi que eu estava com algumas dúvidas na hora de subir o domínio do meu site que eu criei. E aí eu estava tendo erros para colocar o domínio do meu site lá no registrador que eu utilizei. E aí, depois de ver a aula, revisar a aula, eu percebi, eu nem sei o que eu estava fazendo de errado, mas depois que eu entendi totalmente o conceito do DNS, foi só eu fazer de novo, que tudo ficou muito óbvio e estava óbvio que ia funcionar, e aí funcionou. Isso aí que eu acho muito legal, que eu acho que essa é a diferença de você realmente entender o que você está fazendo e não só seguir um tutorial. E outra coisa que é o motivo que eu sou muito grato ao curso.dev do Felipe Deschamps é que é um curso muito divertido de fazer, né? Então ele é o curso que eu tô mais usando com frequência, assim, porque todo dia de noite, sempre que dá tempo, eu gosto de abrir e estudar um pouco, simplesmente pela sensação de aprendizado que eu tenho com o curso. E aí, por exemplo, ele é muito divertido porque ele tem vários desafios e easter eggs, né? Tem muito easter egg dentro do curso que é muito engraçado. Você abre lá uma página do nada, uma página secreta, e você encontra um vídeo engraçado do Felipe, e aí é muito legal. Então, tipo, isso aqui, ó, isso aqui é um easter egg, tá? Isso aqui é um desafio, mas eu só mostrei rapidinho pra vocês porque eu não quero dar spoiler pra vocês se alguém resolver pegar o curso também. Mas é muito legal aí. Inclusive, se vocês quiserem, tem o link na descrição com o meu cupom de desconto que eu consegui com o Felipe. Então, muito legal. Aí tá na descrição pra quem quiser. Eu recomendo de coração. Então, resumindo, o curso.dev tá sendo uma experiência muito boa pra mim, justamente por causa desse lado de fundamentos que ele ensina. Por exemplo, eu aprendi o DNS de forma muito aprofundada e que faz muito mais sentido, e não só passando por cima, como é na maioria dos cursos, que eles só querem te ensinar logo a você subir um site, por exemplo, e só passa por cima esses conceitos, sem aprofundar, sem fazer você entender de verdade. E é isso que eu acho que faz muita diferença, e é isso que eu tô buscando agora, sabe? Nessa fase de estudos que eu tô tendo agora, eu quero realmente entender tudo de ponta a ponta, com todos os detalhes. Quanto mais detalhe, melhor pra mim. E aí, seguindo nessa mesma linha, o próximo
a próxima coisa que eu quero mostrar para vocês é o livro Cracking the Code Interview, né? Que eu mostrei no último vídeo também. E eu quero mostrar para vocês um pouco sobre como está sendo estudar com ele, quais são os desafios, porque, cara, não é fácil aprender com um livro. Então eu vou falar disso com vocês um pouco agora. Então, primeiro, qual que é a parte boa desse livro, né? E que é muito boa, na verdade, é que ele é um livro muito completo, né? E é isso que eu estou buscando. Ensinamentos de forma completa e sem pular nenhuma etapa. Então eu vou pegar de exemplo aqui o capítulo de Big O Notation. Ele tá aqui e, cara, tem várias páginas aqui, umas 10 páginas explicando Big O Notation, que para quem não sabe, é a primeira coisa que você tem que estudar para começar a aprender estrutura de dados e algoritmos. Big O Notation é basicamente a forma, ó, tem uns gráficos aqui, então é a forma que você utiliza para medir a eficiência de um algoritmo. Ó, tem os gráficos e tal. E aí você consegue medir a eficiência de espaço e de tempo de um algoritmo. Ó, tá vendo os gráficos? Então você diz se um algoritmo ele escala bem de acordo com quanto mais registros tem, se ele escala bem de acordo com o tempo que ele vai precisar para executar e se ele escala bem de acordo com o espaço de memória que ele vai precisar para executar. Então, para você que quer aprender estrutura de dados e algoritmos, muita atenção, é muito importante você masterizar esse conhecimento muito bem antes de começar a aprender as estruturas de dados e os algoritmos. E aí eu achei legal que o livro ele falou justamente isso, né? Que é importante você transformar isso numa second nature, né? Em algo que é natural para você pensar de forma de complexidade de tempo e complexidade de espaço. E aí, então, por esse livro ter várias páginas e explicar cada conceito com bastante calma, esse é o lado bom, né? Eu sinto que eu tô aprendendo tudo sem pular nenhuma etapa, que é o que eu tô buscando agora, mas ao mesmo tempo, isso é um pouco do lado ruim também. Por quê? Porque você tem que ter muita paciência para ler esse livro, porque ele vai falar muita coisa para você e você tem que ir com calma, aprendendo cada etapa, e se você pular uma etapa, você vai sentir dificuldade depois. Por quê? Porque esse livro ele tem também bastante exemplos e bastantes exercícios para você fazer, né? Então, boa parte desses trocentas páginas aqui são exercícios para você fazer e você praticar. E aí, por exemplo, nesse capítulo de Big O, tem uns 12 exercícios aqui, né? Tá vendo? 12 exercícios. E aí aqui tem o gabarito. E nesse gabarito, cara, eu posso até mostrar aqui para vocês um pouco da dificuldade que eu tô tendo, porque, por exemplo, Big O Notation, estrutura de dados e algoritmos, no geral, é um tópico que é fundamental e essencial e básico, mas não quer dizer que ele é fácil, na verdade ele é muito difícil. Então, por exemplo, aqui Big O Notation, então os primeiros exercícios aqui estavam até que bem fáceis, né, porque eram constantes, né, complexidade de O de 1, de A sobre B aqui, aí quando começa a aparecer log, começa a ficar um pouquinho mais, você tem que pensar um pouquinho mais, né, e aí quando começa a chegar os elevados, não sei o que, aí tem umas equações, aí começa a ficar muito mais difícil, não é fácil não. Então você aí que está aprendendo estrutura de dados e algoritmos pela primeira vez e está sentindo bastante dificuldade, não se preocupe porque não é um conceito fácil não. Saiba que todo mundo vai ter dificuldade nisso, pode ter certeza. Mas como eu disse, eu quero estudar da forma mais completa possível e por isso que eu escolhi esse livro, principalmente por causa do motivo de que o primeiro é porque eu gostei bastante, quando eu resolvi dar uma chance de ler ele mesmo, eu gostei bastante da forma que esse livro é escrita, e o segundo motivo é porque esse livro, ele é muito famoso, cara. Ele é basicamente o livro definitivo, né, que todo profissional, que é muito famoso fora do Brasil, né, todo profissional lá fora do Brasil lê esse livro, e ele é, tipo, o básico, a apostila, a bíblia que você tem que aprender para aprender estrutura de dados e algoritmos e para passar nas entrevistas de emprego. Se você tiver interesse, tem aí na descrição, mas ele só tem em inglês, tá? Se você não sabe inglês, nem olha. E a terceira coisa que eu estou estudando é o CS50. Então, eu estou usando ele para aprender, cara, o básico do básico lá de programação. Então, para você que está começando do zero, é uma ótima ideia dar uma olhada no CS50. E, como eu já falei no último vídeo, no episódio 1 dessa série, eu tinha feito já a aula 1, que é a semana 0, e agora eu fiz já a semana 1 e a semana 2, que são as aulas 2 e 3, né? São a segunda e terceira aula, e cada aula é bem grande, né? Cada aula tem mais de 1 hora, né? Então tá aqui, ó, na minha TV, né? Eu gosto de ver na TV as aulas do CS50, porque é muito divertido de assistir na TV. E aí tá aqui, né? Eu fiz a Lecture 2 e fiz também a Lecture 1. A Lecture 1 é a aula 2, né? Porque eles contam de 0, 1, 2, 3, né? Por isso que tem essa confusão para falar para vocês. Porque é igual a um array, né? Que começa do 0. Mas aí aqui na aula 1, a aula 0, né?
A aula 0 foi introdução aqui, cadê? A aula 0 foi sobre Scratch, que é aquele site para aprender programação que é de um gatinho para você fazer animações e jogos, que é bem legal, que é para fazer com no code. E aí depois eu fiz aqui a aula de C, que foi a primeira aula depois disso, e foi bem legal. E aí eu comecei a já sentir um pouco do progresso das aulas do CS50, porque ele é um curso famoso por começar de forma bem introdutória e aí fica bem difícil, bem rápido, assim, então ele fica bem desafiador. E aí, nessa aula de C, ele ensinou já estruturas básicas de programação, como laços condicionais, laços repetitivos, né, loop, for, né, ele ensinou a fazer, while, e também passou alguns exercícios, né, porque toda semana tem exercícios para fazer e a gente tem que enviar esses exercícios para o CS50. E aí eu fiz aqui, por exemplo, o exercício de Mario, que é uma pirâmide que a gente tem que fazer, né? Então aqui está o código do meu exercício que eu fiz. Esse aqui é o ambiente de desenvolvimento do CS50. E aí, por exemplo, aqui eu rodo aqui, ó, o programa Mario, ele pergunta qual a altura da minha pirâmide, e eu falo 3, por exemplo, e ele printa uma pirâmide de 3 de altura. Esse é um exercício que eu só li o enunciado e eu tive que fazer. E outro exercício, por exemplo, também é de um cartão de crédito aqui que eu tive que fazer, que esse já foi bem mais desafiador. Então eu tô começando a sentir aí essa curva de aprendizado que é bem alta, né? Essa curva de dificuldade que é bem alta no CS50. E aí, então, aqui tá o exercício de cartão de crédito que eu fiz, né? Tá aqui, ó. Tem aqui o código. E eu fiquei, cara, acho que mais de 1 hora fazendo esse exercício. Então, pô, eu aí que já tenho 10 anos estudando programação, fiquei um bom tempo fazendo esse exercício aqui. E aí eu posso executar aqui o código. Tá, ele pede um número que eu passo, seria um número de cartão de crédito. E aí ele valida se esse número existe. Se esse número é válido, na verdade, né? E aqui deu inválido porque esse número é inválido. E a próxima aula que eu fiz foi a aula sobre Arrays aqui do CS50. Então essa aqui, Lecture 2 Arrays, foi bem legal também de estudar. É muito legal porque você ficou interagindo com os alunos, né? E aí, nessa aula, ela já foi bem mais difícil também, e eu tive que fazer um exercício, por exemplo, desse Scrabble aqui, que foi mais ou menos fácil, mas é um exercício bem inteligente, você tem que ter algumas sacadas, então fica difícil, acaba ficando difícil, porque você tem que ter esse eureka, né? Esse pensamento aí meio fora da caixa para conseguir resolver o problema. Então eu montei esse Scrabble aqui, que é basicamente um jogo de palavras, é tipo aqueles Sudoku lá, jogo da velha lá de palavras, sei lá, não lembro o nome, mas eu tive que fazer esse jogo aqui. E aí nesse programa aqui, ó, eu vou rodar ele aqui para vocês, e nesse aqui eu passo uma primeira palavra, tipo Pokémon aqui, a primeira coisa que vem na minha cabeça, e eu passo uma segunda palavra, tipo João, e aí ele fala qual palavra fez mais pontos, né, que é de acordo com uma tabela lá de pontos e tal para cada letra. Então esse foi outro exercício que eu tive que fazer, e ele foi bem legal. E por que ele tem uma sacada diferente? Porque a gente tem que usar a tabela ASCII, né, que é a tabela lá que faz o mapeamento de cada caractere que tem no nosso computador para um número decimal. Então a gente tem que usar isso aí para fazer uns cálculos, então fazer cálculo com valor de número, né. Então aí pra você ver como começa a ficar difícil as coisas, não é tão fácil assim. Então você que está estudando, não se preocupe, não é fácil mesmo. E sabe uma coisa que eu achei interessante? Aí fica de bônus aqui pra vocês, que enquanto eu tava vendo as aulas do CS50, o YouTube resolveu me recomendar isso aqui, ó, que foi uma aula com o Mark Zuckerberg, né, cara? Lá no CS50, em 2005, cara. Faz muito tempo, eu assisti um pouquinho, tava achando bem engraçado. Por quê? Porque o auditório que ele tava dando aula, aqui, ó, tava completamente vazio, cara. Isso aqui é todo o público que tava na palestra do Mark Zuckerberg, cara. Tem, tipo, 10 pessoas, véio. Isso é muito engraçado, né? Mas por quê? Porque em 2005, o Facebook ainda não tinha nem lançado publicamente, né? O Mark Zuckerberg, ele já tava famoso por causa do Facebook, mas o Facebook ele só estava disponível para as universidades dos Estados Unidos, eu acho. E aí só quem tinha um e-mail universitário podia acessar o Facebook, né? E aí todo mundo queria ter um e-mail universitário para poder usar o Facebook, mas o Facebook ainda não tinha explodido o Mark Zuckerberg, então por isso que a palestra dele aqui, a aula dele no CS50 estava tão vazia. Que interessante, né? E agora esse cara aí é gigante, nosso querido lagarto aí, reptiliano, dominando o planeta Terra. E bom, sobre os meus estudos é isso, mas tem uma outra frente também que eu tô fazendo, que é sobre os meus freelances. E sobre isso eu já tô tendo algumas reuniões, já tô tendo algumas coisas bem interessantes para compartilhar com vocês, alguns aprendizados muito bons, e que eu vou falar sobre no próximo vídeo, então já se inscreva aí no canal para não perder isso também, esse meu rumo aí de programador autônomo e independente. E agora, para você que ficou até o final do vídeo, eu quero contar um conselho aqui de coração para você, cara.
Então, meu amigo, meu primeiro conselho, aqui a gente falou bastante sobre curso, recursos, livros para estudar. Primeira coisa que eu tenho para falar é que você tome muito cuidado com coisas que prometem entregas e resultados muito mirabolantes e que brilham muito o olho. Toma cuidado com isso, cara. Por quê? Porque apesar de eu acreditar que todo recurso aí que você pode estudar tenha o seu valor, eu acho que não vale a pena você gastar um dinheiro que você não tem para você comprar um curso, para você comprar uma mentoria, para você comprar um livro, seja o que for. Então, cara, o que é mais importante de tudo, conhecimento. Você estudar e aprender, isso depende 90% da sua capacidade de focar, da sua capacidade de ser persistente, ser consistente nos seus estudos e da sua capacidade de estudar de forma inteligente. Então, muito mais do que cursos que fazem promessas mirabolantes, que dizem que você vai ser empregado em 6 meses, que você vai conseguir o seu emprego dos sonhos, que você vai sair do 0 a 5 mil reais por mês com 4 meses de estudo, essas coisas absurdas. Muito mais do que isso, eu recomendo vocês procurarem coisas mais pela didática, recursos, ou recursos de graça que vão fazer você poder aprender sem você ter que se entregar tanto, sem você ter que arriscar tanto. Então, no final das contas, antes de comprar essas coisas, faça uma boa pesquisa, veja se o conteúdo é confiável e confie na sua intuição, tá? Seguindo nessa linha aí, novamente, se você tiver interesse, dá uma olhada aí no curso do Felipe Deschamps, que esse é um curso que eu recomendo totalmente, principalmente pela didática e da confiança que o Felipe passa. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário para conversar comigo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Então, um abraço e espero contribuir cada vez mais e mostrar cada vez mais desse caminho de estudo para vocês. Falou!